Irmãos, você pode abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. O irmão Naldo já leu aqui no começo do culto, capítulo 19, verso 3. Mateus, capítulo 19, verso 3. Peço perdão também, que em vários momentos talvez eu vá ficar tossindo, mas eu estou com a garganta bem ruim. Por quê? Porque esse final de semana, desde sexta-feira, eu estava em Lagoa de São Francisco. Enquanto você vai abrindo, você pode me ouvir. Eu estava em Lagoa de São Francisco junto com o Marcos. O Marquinhos, que eu acabei de citar, também do Geração Mais. Houve uma programação lá para os adolescentes lá da igreja, e aí eu levei o Marcos para ele participar lá e conviver também com outros adolescentes, com outros jovens que também querem fazer parte do reino de Deus. Então eu esteja orando também pelo Marcos. Ele possivelmente não veio porque amanhã tem prova para ele. Então, como ele estava esses dias comigo lá em Lagoa, hoje ele deve estar estudando para as provas de amanhã. Orem pela vida do Marcos, orem pela vida do Júnior, dos adolescentes que nós temos aqui. Orem pela vida da Duda, do Naldo, orem pela vida... Perdão, irmãos. Orem pela vida de todos os adolescentes que nós temos aqui. Mas especificamente eu falo de Geração Mais porque alguns aqui têm o pai e têm a mãe que falam, você vai comigo. Tem outros que não têm o pai e a mãe fazendo isso. Então é somente Deus que pode trazer eles até aqui. Todos acharam? Capítulo 19, Evangelho de Mateus, verso 3. Nós estamos voltando ao livro de Mateus depois de alguns domingos. Creio eu que esse ano, ou não também, né, nós terminamos o Evangelho de Mateus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim, verso 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Verso 7. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhe digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Vamos orar para que Deus venha de fato abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para o que Ele realmente quer falar conosco através desse texto. Senhor, nós te oramos, te agradecemos porque estamos aqui reunidos, te agradecemos pela liberdade que temos de poder abrir a Tua Palavra, ler ela, explicar ela, colocar em prática, sem que empecilhos maiores venham querer nos deter, Pai. Eu falo sobre a liberdade que nós temos, Pai, de cultuarmos a Ti, de expressarmos a nossa fé, Senhor, a Ti. Nós sabemos, Senhor, que não é assim em todo canto, Pai, que nós venhamos ter isso em nossa mente, Deus, de forma vívida, Pai. Que todos os dias nós venhamos nos lembrar da liberdade que nós temos e que a gente possa fazer uso, Senhor, dessa liberdade. Eu te peço que o Senhor possa moldar os nossos corações, de cada um, Senhor, desde o mais novo até os mais velhos, através da Tua Palavra, Senhor. E que a Tua Palavra venha ser sempre o centro, Deus, desta igreja. É isso que nós choramos e te agradecemos. Amém.
Irmãos, esse texto, quando eu, Rafa e Joab estávamos fazendo a divisão, nós terminamos um pedaço de Mateus no último texto, que foi até o 19:2, acredito que foi Joab que pregou, né? E algo interessante é que, pelo menos eu e Joab, a gente falou assim, bem antes de chegar nesse texto, tem tal texto que é difícil, que se for eu queria, se eu pudesse eu passava. E era exatamente esse texto aqui, que era o texto sobre divórcio. E caiu para mim pregar esse texto. Então, mesmo com poucos anos de casado, mesmo com poucos anos de vida, comparado a alguns irmãos, eu entendo que a palavra de Deus ela é suficiente. E o que eu vou fazer hoje aqui não é dar um testemunho de vida, meu e da Sara, não é mostrar como que nós vencemos nossas batalhas dentro de casa, mas é de fato expor a palavra de Deus. E eu acredito que qualquer homem dentro desta igreja consegue fazer isso, se for guiado pelo Espírito Santo. Então, hoje, como já bem falado, nós vamos falar sobre divórcio, casamento, ou melhor, sobre casamento e divórcio. Esse texto, ele não está à toa aqui dentro desse capítulo. Se a gente for ler alguns textos passados, e eu vou fazer isso no decorrer da mensagem, a gente vai entender muito bem o porquê que esse texto está exatamente aqui no capítulo 19, do 3 até o 13. Mas eu queria que a gente pensasse sobre algumas perguntas. A Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre divórcio, a Bíblia fala sobre crises, a Bíblia fala sobre muitas coisas. Mas será que no nosso dia a dia a gente consegue pegar todas essas falas da Bíblia e trazer para o nosso contexto? Será que quando a gente está passando por uma situação difícil financeira, será que a gente consegue ir diretamente na Bíblia e falar, a Bíblia fala sobre isso aqui, quando se trata de crise financeira, quando se trata de finanças? Ou será que a gente consegue, quando se trata de filhos, quem tem filhos, ir direto na Bíblia e falar, na Bíblia fala sobre criação de filhos e fala isso, isso e isso? Será que a gente consegue fazer isso de forma não fácil? Porque a Bíblia tem muito conteúdo, mas será que a gente consegue ir até a Bíblia e perguntar o que Deus quer que eu saiba sobre tal assunto? Independente de qual assunto, a Bíblia tem respostas. E sobre o casamento e o divórcio, não seria diferente. Agora, pensando em 3 perguntas para vocês tentarem responder ao decorrer da mensagem junto comigo. A primeira é: até onde o perdão é possível dentro de uma relação? Até onde o perdão é possível? Essa mensagem parece que ela vai se apertar para casados, né? Mas vocês vão ver que não. Ela é para todas as pessoas que estão aqui hoje, inclusive as crianças, inclusive os solteiros, são de fato para todas. Mas até onde, dentro de um casamento, é possível o perdão? Pensem nisso. Segunda pergunta: qual deve ser a primeira opção após uma crise no casamento? Se você não é casado, ou se você é casado, você já deve ter visto ou vivido crises no casamento. Eu, quando era pequeno, ouvia meus pais discutindo. Hoje, grande, eu tenho diálogos e discussões com a minha esposa, por motivos pequenos e motivos grandes. Mas qual é a primeira opção? Quando uma crise chega, financeira, filhos, casa, doença, qual deve ser a primeira opção de um casal? Para resolver aquilo, né? Não para acabar de qualquer jeito, mas qual é a primeira opção que um casal deve ter para resolver uma crise no casamento? E segundo, como nós devemos olhar para o divórcio? Como nós, eu digo, como você, que entende que é servo de Cristo, como você que entende que Deus instituiu o casamento, como que a gente deve olhar para o divórcio? Será que a gente deve olhar para o divórcio como algo abominável? Será que a gente deve olhar para o divórcio como um casal que se divorciou é um casal que a gente não deve nem aceitar aqui dentro? Como será que a gente deve olhar para isso? A gente vai tentar responder essas perguntas no estudo de hoje. Indo um pouco para o contexto dessa mensagem, que foi o que eu falei, que essa mensagem não está à toa aqui no capítulo 19, é interessante pensar que nos textos anteriores, Jesus
estava falando sobre perdão. Então ele vai falar sobre o servo que não queria perdoar. Ele vai fazer uma parábola sobre isso. A parábola que Jesus usa é bem simples. Tinha um servo, esse servo devia muito, muito ao rei. E aí esse servo chega até o rei e o rei fala: você tem que me pagar. O servo diz: eu não tenho como pagar. Então ele se ajoelha, ele pede perdão e ele faz de tudo e o rei fala assim: eu vou perdoar a sua dívida. Só que esse servo, assim que sai da presença do rei, ele encontra um servo seu que também o devia, uma quantia bem menor do que a que ele estava devendo para o rei, e ele fala: você precisa me pagar. E aí o servo daquele servo fala: eu não consigo pagar você. O que é que ele faz? Prende ele. Quando o rei descobre tudo que ele tinha feito, o rei prende ele, manda para os oficiais até que ele conseguisse pagar tudo. Então, de forma resumida, a parábola que Deus usa, que Jesus usa, perdão, para falar sobre o perdão é alguém que foi perdoado e não queria perdoar. Isso talvez é bem comum nos nossos dias, porque nós sabemos, a maioria aqui tem uma coisa em comum: nós somos perdoados por Jesus Cristo. Mas será que a gente consegue perdoar os outros assim como Jesus nos perdoou? E um pouquinho antes disso ainda, Jesus vai falar sobre como tratar o irmão que peca, também sobre o perdão. Ou seja, o contexto dessa mensagem é sobre perdão. Jesus estava falando sobre perdão alguns dias atrás. Por que alguns dias atrás? Porque lá no verso 1 do capítulo 19, você pode ler, tem escrito assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e eles as curou ali. Então a gente chega no nosso texto. Então Jesus estava numa região, estava falando sobre perdão, ele sai dessa região, ele chega aonde nós estamos agora, no verso 3, e diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram. Isso não é comum, isso não é novo, na verdade, é bem comum. Se você tem prestado atenção nas pregações de Mateus, você vê que geralmente os fariseus chegam até Jesus e testam Jesus para ver se ele cai em algumas pegadinhas, em algumas perguntas mais difíceis. Porque eles sabiam que Jesus era conhecedor da Torá. Eles sabiam que Jesus não era um qualquer um. Então eles entendiam que a forma deles conseguirem mostrar que Jesus era um charlatão, a forma que eles achavam que ele ia conseguir mostrar isso, era fazendo perguntas que Jesus possivelmente iria escorregar. A gente sabe, se você for ler todo o livro de Mateus, ele não caiu em nenhuma dessas. Um exemplo disso, lá em Mateus, o Job não precisa abrir aqui, em Mateus 22, 15 ao 22, eles perguntam se deviam ou não pagar os impostos. E a Jesus fala: dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Em João 8, do 3 ao 6, eles falam sobre a mulher adúltera. E eles falam: na lei de Moisés fala que essa mulher tem que ser apedrejada. E o que é que Jesus responde? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Lá em Mateus, capítulo 9, do 3 ao 6, eles perguntam sobre o poder de Jesus de perdoar pecados. Jesus perdoa um paralítico e eles falam: ei, como assim? Quem você é para estar perdoando pecados? E Jesus fala: eu não só perdoo pecados, como eu também digo: levanta-te e anda. Então os fariseus, eles faziam isso várias e várias vezes. O pastor Rafael já falou isso quando a gente começou a pregar essa série de Mateus, que chega a determinado momento do ministério de Jesus, que o foco dos fariseus, dos simpatizantes ao judaísmo mais extremo, dos mestres da lei, era tentar fazer com que Jesus caísse em alguma armadilha, em alguma pergunta difícil. Então isso vai estar presente. Se você ler esses capítulos anteriores ao 19 e os próximos, sempre vai ter alguém tentando fazer uma pergunta a Jesus para tentar mostrar que ele não sabia ou que ele não era tão conhecedor dos livros da lei. Então, do verso 3 até o verso 6, os fariseus chegam e testam Jesus com perguntas difíceis. A pergunta que eles fazem está no verso 3 e diz assim: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta que eles fazem para Jesus, É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta, ela é interessante. Ela não surgiu do nada. Existe
um texto lá no Antigo Testamento, nós iremos a esse texto que fala sobre isso. Está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, nós iremos lá já já. Mas algo interessante é a forma que eles fazem essa pergunta. Olha o que eles perguntam, vou ler de novo. É lícito, ou seja, é permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus, eu posso repudiar a minha mulher porque ela não tomou banho hoje? É como se fosse tipo isso, uma coisa besta. Jesus, eu posso repudiar a minha mulher porque eu estou gostando de outra mulher? Não foi uma coisa específica. Eles abriram o leque de oportunidades. É como se eles quisessem, de fato, repudiar a mulher. Então eles chegam para Jesus e falam, Jesus, eu posso repudiar minha mulher por qualquer motivo? Essa pergunta, ela parece um pouco com a pergunta que a serpente faz para Eva. Por quê? Porque o que Moisés falou não foi isso. O que Moisés falou não foi em qualquer motivo. A gente vai entender que são em motivos específicos, em um motivo específico, na verdade. Mas o que eles fazem aqui é abranger essa pergunta. O que é que a serpente pergunta para a mulher? É verdade que Deus disse que vocês não podem nem tocar naquela fruta? Deus não falou isso em momento nenhum. Deus falou que eles não podiam comer. Ela aumenta a pergunta. Será que vocês não podem nem tocar? E aí depois ela vai e faz outras perguntas e outras respostas que são meias verdades. Satanás às vezes não vai vir com o chifre e o rabo e daquele jeito que a gente entende ele nos desenhos animados. Ele pode vir com meias verdades. E meias verdades que infelizmente fazem cristãos caírem nas mentiras de Satanás. Irmãos, Jesus responde a esses fariseus. Os fariseus, irmãos, não eram qualquer grupo. Eles conheciam a lei. O problema é que eles eram hipócritas. Então, é como se eu subisse aqui e eu faça. E eu descesse aqui e eu não fizesse nada do que eu disse para vocês fazerem. O ponto é que eu posso até fazer isso, mas Deus vai me cobrar se eu fizer isso. Na cabeça deles, não. Na cabeça deles, eles podiam fazer, que a conta nunca ia chegar. Mas a conta chega. O que Jesus responde, de certa forma, é o que o coração deles precisava ouvir. E não o que eles queriam ouvir. Porque eles queriam, na verdade, era que Jesus caísse naquela armadilha. Olha o que Jesus responde no verso 4. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Irmãos, Jesus perguntar se eles não leram é a mesma coisa que chamar eles de burros. E eu estou usando as minhas palavras, né? Jesus não falaria isso. É a mesma coisa que eles falassem assim, vocês são muito ingênuos, vocês são muito infantis. Os fariseus liam muito. Os fariseus eram os mais inteligentes daquela época. Só que Jesus fala assim, vocês não estão lendo em casa? Vocês não estão fazendo a atividade de casa de vocês, que é ler a Torá? É a única atividade que vocês quase que têm para fazer e vocês não estão fazendo? Jesus fala isso para eles. É como se uma criancinha respondesse o professor e a criancinha respondesse o professor com a pergunta certa, ensinando o professor o que ele deveria fazer. Só que no caso aqui não é uma criancinha, é o próprio Jesus. Então, Jesus responde, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Irmãos, Jesus poderia ter respondido, sim, é lícito, ou então, não é lícito. Mas, na verdade, o que Jesus quer é, de fato, mostrar a complexidade da verdade das Escrituras. Ele poderia falar, por que sim ou por que não, e pronto, ele é Jesus. Ele não precisava ficar dando várias respostas. Mas ele sabia que, em algum momento da história também, pessoas iam estar sendo abençoadas por essa mensagem. Então, ele deixa tudo bem detalhado. Quando os fariseus perguntam sobre o divórcio, Jesus responde sobre o casamento. E ele responde sobre o que é o casamento. E primeiro, o casamento é instituído por Deus. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Irmãos, o casamento não foi feito por um juiz há 400 anos atrás, que teve uma ideia de que era legal juntar pessoas num cartório e fazer com que elas trocassem aliança. Não foi isso. Não foi feito pelos povos primários de alguma região distante daqui da gente, não. Foi o próprio Deus. O próprio Deus instituiu o casamento.
Não foi a sua mãe e o seu pai que cuidaram muito bem de você e queriam que você fizesse uma família, e aí você foi lá e se juntou com seu marido, com a sua esposa. Não. O mesmo Deus que criou os céus e terra, criou o homem e a mulher e criou o casamento para o homem e para a mulher. Então a primeira coisa que a Bíblia fala e que Jesus responde é que o casamento, ele não quer saber de divórcio agora, Jesus está falando sobre o casamento. Jesus tem uma linha de raciocínio que funciona. Então primeiro casamento, depois divórcio. A regra é o casamento, a exceção é o divórcio. Então a primeira coisa é, o casamento é instituído por Deus. Irmãos, outra coisa, a Bíblia fala, desde o princípio os fez homem e mulher. Continuando, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, isso talvez daqui a alguns anos seja abominável. Isso talvez daqui a uns anos tenha que ser cortado do YouTube e não possa ser transmitido, mas o casamento é heterossexual. O casamento é entre homem e entre mulher. Ah, mas tem um casal que é tão bonito, mas não agrada a Deus. Isso é tema para outra mensagem, mas de forma bem resumida. Ame a todos. Ame os seus amigos que são heterossexuais e os que não são heterossexuais. Mas quando se trata de casamento, instituído por Deus, é entre homem e entre mulher. Isso é o que a Bíblia fala. E se você entende que a Bíblia é o seu livro de fé, de regra e prática, você deve seguir isso. Se você quiser falar mais sobre isso, nós podemos falar mais sobre isso. Em várias outras EBDs e outros cultos. Mas a segunda coisa, de fato, é que o casamento é entre homem e entre mulher. E por último, é que o casamento é monogâmico. Talvez essa palavra não seja tão conhecida por você. Mas de forma resumida, é apenas duas pessoas. O casamento é entre homem e mulher e apenas um homem e uma mulher. O texto continua falando, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, o casamento instituído por Deus, ele tem diretrizes, ele tem regras, ele tem uma forma de se acontecer. Isso não significa que um casamento que duas pessoas se conheceram e não eram cristãs e se casaram, esse casamento é abominável. Não, não é sobre isso a mensagem de hoje. Mas existem diretrizes. Esse casamento ele é instituído por Deus, esse casamento é entre homem e mulher, e esse casamento é só entre duas pessoas. Isso significa que uma traição é abominável, é entre duas pessoas. O texto de Deuteronômio vai falar um pouco sobre isso. Quando eu li o texto de Deuteronômio e o texto de Mateus, eu fiquei pensando em uma coisa que faz total sentido. Hoje, se você for fazer pesquisa sobre o número de divórcios, o número de casamentos, às vezes o número de divórcios em algumas cidades, em alguns países, passa o número de casamentos. E quando você vai ver, o que mais se fala nesses países, nessas cidades, são sobre o divórcio e não sobre o casamento. O que eu estou querendo falar? Quanto mais uma coisa é falada, mais aquela coisa é vivida. É assim que funciona. Antigamente, se você assistisse um filme, uma série, iam ter coisas que não iam ter coisas que hoje tem, que é normal. E eu não estou falando sobre homossexualidade. Existem muitas outras coisas além disso. Eu estou falando sobre traições, eu estou falando sobre matança, sobre ira, sobre raiva. Mesmo que sejam aquelas novelas mais depravadas que talvez você assistia, hoje elas são muito mais piores. Elas são muito mais comuns. Um exemplo disso, como a cultura consegue moldar, às vezes, a forma com que até a igreja pensa. Se você for hoje na internet pesquisar assim, programas de TV com convidado cristão, se você for ver quem é o cristão que eles chamam, geralmente é um cristão totalmente liberal. Por quê? Se eu pego um pastor liberal, se eu pego um cristão que ele gosta de todos, ele anda com todos, tudo é legal, todas as religiões são boas, e eu boto ele numa TV, eu digo para a sociedade que aquilo ali é o padrão de cristão. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, hoje, como os filmes, as músicas, as séries, elas conseguem moldar a forma com que a cultura, com que as pessoas vivem. Então eu percebo que o divórcio, ele é muito praticado porque ele é muito falado. E o casamento, ele é pouco vivido e quando vivido de forma errada, porque ele não é falado. Dificilmente você vai ver pessoas ensinando sobre o casamento de forma bíblica, a não ser num culto ou numa EBD.
mas você pode até botar lá no YouTube, dicas sobre casamentos. Vai ter vários vídeos lá de várias influências, vários blogueiros, mas só pela misericórdia de Deus as dicas e as coisas que eles falam lá. Isso nos traz um pensamento, como o seu casamento tem refletido a glória de Deus. Não necessariamente a gente vai ver um casal daqui da igreja dando uma aula sobre casamento. Tem um casal de amigos nossos que quando a gente chamou eles para ser padrinhos, ele falou assim, não quero, a gente não é um casal exemplar. E eu de certa forma entendi o que ele quis falar. Ele quis falar que eles não eram perfeitos, mas eu também não estava querendo que eles fossem perfeitos. Os casais da igreja, ou quem vai casar um dia na igreja, ou você que tem pais que são casados, não vão ser perfeitos. Mas nós devemos buscar as diretrizes que Deus fala na Bíblia sobre o que é um casamento cristão. Continuando, na segunda parte agora, o que vai acontecer? Os fariseus, eles eram inteligentes. Os fariseus sabiam sobre a lei de Moisés. Então o que eles vão fazer agora, é apontar o que Moisés falou lá no Antigo Testamento. É como se ele falasse assim, Jesus disse que crê em Moisés. Ele disse que tudo que Moisés falou é verdadeiro. Então, nós vamos usar agora a lei de Moisés para tentar ver se Jesus se contradiz. É isso que eles vão tentar fazer. E lá no verso 7 até o verso 9 diz assim: os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Irmãos, essa é a parte complicada do texto. Essa é a parte que eu vou parar um pouco nela e explicar um pouco nela. Esse texto que os fariseus usam está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Eu gostaria que o Joab projetasse aqui para a gente e que vocês prestassem bastante atenção no que esse texto fala. Esse texto é o texto usado pelos fariseus para falar com Jesus. Moisés está falando aqui nesse texto. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará por herança. Irmãos, esse texto fala sobre muito mais coisa do que apenas um simples divórcio. Mas coisas que vocês precisam entender. O primeiro, a gente pode ter um estudo só sobre isso. O segundo, esse texto está falando sobre um homem fazer algo com uma mulher. Então, um homem dá uma carta. É aquele contexto. Era aquele contexto que homens faziam isso com suas mulheres. Esse texto pode vir para os dias de hoje e ambos fazerem isso, e ambos entenderem isso, na verdade, não fazerem isso que ele está mandando fazer? Sim, mas com muito cuidado. Eu queria me apegar nesse texto só no primeiro versículo. Olha o que é que o primeiro versículo fala. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então aconteceu um casamento entre um homem e uma mulher, apenas duas pessoas. E se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, só até aqui por enquanto, irmãos, não é se o homem não se agradou aos seus olhos porque a mulher era feia, ou porque a mulher era não cheirava mal, ou se o homem cheirava mal, ou se o homem era feio. Não é isso. Por ter ele achado coisa indecente nela. Esse texto está falando sobre o que Jesus vai falar aqui, relações ilícitas. Então entendam isso aqui como: um homem se casou com uma mulher e essa mulher o traiu, ou essa mulher adulterou, ou ela fez alguma coisa que traiu este homem. Foi com um homem, foi com uma mulher, não sei o que aconteceu. O ponto aqui houve uma quebra
na relação que Deus instituiu. Houve uma quebra na relação que Deus instituiu. Quando isso acontecer, pode passar, Joab. E se ele escrever uma carta de divórcio a entregar à mulher. Então, o que Moisés está falando aqui é como já funcionava na prática. Na prática, quando isso acontecia, o homem entregava essa carta de divórcio para a sua mulher e mandava ela embora. O resto do texto, se eu tentar explicar agora, ele vai mais confundir a gente do que ajudar. Mas essa parte aqui é a parte que eles estão usando. Um contexto em que um casal estava casado, a mulher adulterou, não sei como aconteceu isso, de várias formas possíveis, mas Moisés diz que nesse contexto, o homem podia dar uma carta de divórcio. Ok. Agora vamos para o que Jesus está falando sobre esse texto aqui. Olha o que Jesus fala. Foi por causa da dureza do coração de vocês. O que é que Jesus estava ensinando nos capítulos anteriores? Sobre perdão, não é? É fácil perdoar? Não. Em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Eu digo isso porque, às vezes, a gente vê algumas criancinhas do projeto que não se falam. E a gente vê que sempre estão juntas e quando chega pergunta, não é porque pegou minha bola. E passa a aula toda sem se falar e só vão se falar depois, na outra quinta-feira, na outra sexta-feira. Eu conheço amigos meus que brigaram quando a gente tinha 7 anos e até hoje não se falam. E a briga foi porque um chutou a bola mais forte no outro. Para você ver o nível de como o ser humano consegue não perdoar, até por coisas bobas. Irmãos, perdoar é possível, mas não é fácil. Talvez você lute para perdoar alguém. Talvez você lute pelo perdão de alguém. Deus sabe disso. Não que perdoar não é fácil, porque para Deus é muito fácil. Mas Ele sabe que há uma dureza no coração do homem. E sabendo disso, olhando para esse contexto específico de casamento em que houve uma quebra daquela aliança entre o homem e a mulher, Ele sabe que ali pode surgir feridas. Pode doer, pode magoar, pode perder uma confiança. Um relacionamento pode ser totalmente destruído se uma das partes fizer alguma coisa que quebre aquela relação. O texto lá de Moisés estava falando de uma mulher fazendo algo com o homem. Mas nós sabemos que a mulher não é raiz dos males do nosso casamento, ou do seu casamento. Nós sabemos que o potencial de pecar de um homem e de uma mulher, ele é igualmente... Os ambos procuram o mal. Irmãos, olha o que é que Jesus vai falar. Ele estava falando sobre perdão e agora ele vai falar. Foi por isso, pela dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. O que os fariseus queriam fazer tá liberado. Vamos agora, eu quero essa mulher, não gostei mais dela, eu vou para outra. Agora eu não quero mais essa, eu vou para outra. E se alguém viesse falar, eles falar, não, eu só estou fazendo o que Moisés disse. Não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Se você ler Gênesis, você vai ver que de fato não foi assim desde o princípio. Estava tudo muito bem, estava tudo muito tranquilo. O fato de não ser assim desde o princípio mostra que há um momento em que as coisas estavam muito bem. E é esse momento que a gente deve se lembrar. E quando a gente percebe que esse momento não vai mais voltar, a gente agora pode olhar para um outro momento. Olha o que é que ele continua falando. E sobre esse outro momento também, que eu vou explicar um pouco. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus vem e ele explica a mesma coisa que Moisés falou. Se você se casar com outra mulher sem ser por uma relação sexual ilícita, você está cometendo adultério. E esse texto ele é bem delicado porque vão ter várias visões. O que eu quero me ater aqui é que eu não quero ser nem mais rigoroso que Jesus e nem mais liberal que os fariseus. Então, eu quero que nós entendamos nesta noite que há um contexto específico em que o divórcio não é que ele é aceitável, mas ele é permitido. Antes de vir para a igreja, eu estava conversando com a Sara exatamente sobre isso e tentando caçar alguns exemplos que mostrassem, de certa forma, isso. Me veio alguns na mente. Eu vou dar um exemplo. Será que Jesus estava torcendo para que Jó perdesse tudo que ele tinha? Eu acredito que não.
Eu não acredito que Jesus torça pelo mal. Ele permite. Ele permite que coisas aconteçam. Eu acredito também que Jesus possa torcer pelo mal, como ele chegou e falou, ó, Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. Ele pode querer o mal. A sua ira, e uma ira que é santa, e aí é um motivo para um outro estudo também, ela pode fazer com que uma criança morra. Isso vai ser triste para alguns, vai ser felicidade para outros, e eu estou falando do Antigo Testamento, onde crianças, velhos, idosos, mulheres morriam quando cidades eram atacadas. A grande verdade é que a nossa mente é limitada. E tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Mas uma coisa que eu consigo entender é que Deus permite coisas. Talvez Ele não busque que aquilo aconteça. Talvez Ele não faça um plano para que aquilo aconteça. Mas Ele permite. Assim como Ele permitiu que os homens se entregassem aos seus próprios maus. Assim como Ele permitiu e fez com que acontecesse, com que o coração de Faraó se endurecesse. Deus é soberano. E Ele permite que coisas aconteçam, mesmo que essas coisas sejam ruins. O divórcio é uma delas. Eu não acredito que o divórcio vai ser, respondendo uma das perguntas, vai ser a primeira opção para um casamento em crise por um adultério ou por uma traição. Eu não acredito que vai ser a segunda opção, e nem a terceira. Eu acredito que o poder e a misericórdia de Deus, ela pode restaurar qualquer tipo de relação, qualquer tipo de casamento, qualquer tipo de dor ou perca. O que os fariseus queriam era pecar deliberadamente. Eu não quero acreditar que o seu coração esteja igual ao dos fariseus. Eu não quero acreditar que o meu coração esteja igual ao dos fariseus. Tentando encontrar uma brecha para fazer algo que a minha carne quer que eu faça. Era isso que os fariseus queriam. Mas não é isso que Jesus quer. Irmãos, entendendo o que é o casamento, instituído por Deus, entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas, entendendo o que o casamento representa, e aí que é olhando para o futuro. Job, pode colocar em Efésios, capítulo 5, do verso 22 até o 23. Agora nós vamos entender que os casamentos aqui na Terra, eles são de fato deturpados. Eles são falhos, nós falhamos, vocês falham. Mas existe um casamento que não vai falhar. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Até aqui falando de mulheres para os maridos, mas agora os maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é mostrando como o homem e a mulher dentro de um casamento devem refletir Cristo e a igreja. Eu olho para Adão e Eva, eu vi que estava tudo muito bem, mas não está mais. Eles pecaram, não tem como voltar mais para ali. Mas eu olho para Cristo e a igreja. Quando eu olho para Cristo e a igreja, eu entendo que eu e Sara, você entende que você e seu cônjuge apontam para Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é a única relação que não vai ser quebrada. Cristo e a igreja é a única relação em que divórcio não entra em pauta. Cristo e a igreja está sendo representada hoje pelo seu casamento, pelo seu futuro casamento, pelo casamento dos seus pais, pelo casamento dos seus amigos. O que é que isso significa? Significa que você tem uma responsabilidade enquanto casado.
E se você busca casar, essa responsabilidade vai chegar até você. Apontar para Cristo e a igreja. Irmãos, quando Jesus fala sobre isso, de certa forma ele fala sobre ele também. Nós estamos falando sobre Cristo, a igreja. Jesus está falando sobre aqui. Então ele não está tratando de um tema que ele não conhece. Jesus morreu por sua noiva, que somos nós. Então ele sabe muito bem o que é se entregar pela sua noiva. Eu queria que de fato a gente saísse daqui hoje, não com um olhar de liberalidade, de permissividade. Nossa, eu só precisava disso então para tomar uma decisão. Não é isso, é totalmente pelo contrário. Na verdade, o que Jesus quer é que você persista em seu casamento. Porque esse casamento, mesmo sendo falho, ele aponta para Cristo e para a igreja. Anderson, mas é muito difícil. Eu não consigo imaginar como que é a vida de um casal com filhos, de um casal mais velho. Porque eu consigo imaginar a minha esposa e eu. Mas eu consigo imaginar que Deus, ele é soberano e ele é poderoso para restaurar casamentos. E quem fala isso não sou eu, com quase 2 anos de casado. É Jesus, o noivo. Não é um noivo só aqui que está falando isso. É o próprio Cristo que fala isso. É o próprio Jesus que diz esperar a sua noiva na eternidade. Então pense nisso. Casamentos aqui nessas terras são falhos. São difíceis. Pode ser que em algum momento pareça que foi uma decisão errada. Mas se você entregar o seu casamento para Cristo, Ele pode restaurá-lo. Não sou eu que falo isso. Cristo fala isso. Continuando o texto, já indo para o final. No verso 10 ao verso 12, acontece algo de certa forma engraçado. Os discípulos, ao ouvirem o que Jesus acabou de falar e entendendo que o casamento é uma coisa séria e que não é de qualquer forma que acontece, não pode ser desfeito de qualquer forma, eles falam para Jesus. Olha o verso 10. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação dos homens em relação a sua mulher, não convém casar. Então é como se eles ouviram tudo e ele fala assim: Jesus, se for para ser desse jeito aqui, eu prefiro ficar solteiro. É menos trabalho, é menos pressão. Só que essa, na verdade, não foi só talvez a atitude dos discípulos. O mundo, ao ouvir sobre o que é o casamento, ele vai se chocar, ele vai achar difícil. Você vai ouvir muito mais vezes nos próximos anos do que no passado: eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu quero curtir minha vida sozinho, é mais fácil, o meu dinheiro vai ser só meu. Porque quando você olha para o casamento de Cristo e a igreja, você vê que existe um padrão alto. O que os discípulos fizeram talvez representou muitos de nós, casados ou solteiros. Se é para ser tudo isso aqui, essa pressão toda, eu prefiro ficar sozinho. A grande verdade é que o que Jesus está falando é a regra, mas há uma exceção. E essa exceção é a que Jesus vai tratar agora. Verso 11. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Jesus vai usar uma figura muito interessante e específica dos tempos antigos, os eunucos. Quem eram os eunucos? Eram homens que na maioria das suas vezes eram castrados. Por quê? Porque na maioria das vezes o seu trabalho era cuidar das damas, das mulheres do rei. Então, por isso, o rei, como uma forma de segurança, o que é que ele fazia? Castrava aquele homem. Então, existia essa função. Dentro da Bíblia vão ter alguns contextos específicos. Nem todos os eunucos eram castrados, nem todos eles faziam essa atividade de tomar conta da mulher do rei. Alguns só faziam atividades administrativas, e nem todos eram castrados. Mas o exemplo que Deus dá, para os fariseus ia fazer muito sentido, porque eles conheciam quem eram os eunucos. E a fama deles era essa: eram homens que não tinham relações sexuais. Não porque não queriam, mas porque desde o seu treinamento para servir ao rei, eles eram castrados. Só que Jesus dá 3 exemplos. Jesus fala sobre os homens que eram eunucos por natureza. Eles nascem com essa impossibilidade física. Então ele fala, porque há eunucos de nascença. Então homens que por algum erro, alguma doença, alguma coisa, não iam conseguir ter relações físicas.
Ele fala por ação humana, então ele vai dizer que há outros a quem os homens fizeram tais. Ou seja, tinham homens que eram castrados para servir ao rei, para fazer funções ao rei. Mas também tinham homens por escolha espiritual. Há outros a quem fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Não necessariamente homens que foram castrados, mas homens que entenderam. O meu chamado é para o celibato. Outro tema de ABD. O meu chamado é para a castidade, é para servir a Deus sem uma família. É isso que Deus quer para todos? Não. Ele está deixando bem claro que a regra é o casamento. Mas há exceções, e essas exceções são eunucos de nascença, pessoas que entenderam que o seu chamado era para o reino de Deus e não ter famílias. Nós vemos alguns exemplos durante a Bíblia. O ponto é, se você está no casamento, se você almeja um casamento, ou se você saiu de um casamento, há verdades bíblicas que são indiscutíveis. Há verdades bíblicas que não podem ser passadas como se fosse isso aqui não é tão importante. O casamento é instituído por Deus. O casamento é feito entre um homem e uma mulher, e entre apenas um homem e uma mulher. Nada mais além do que isso. Não mais uma, 3 pessoas, 4 pessoas, não. O casamento instituído por Deus, ele é cuidado por Deus. O casamento instituído por Deus, mesmo sendo falho aqui na terra, ele é totalmente redimido por Deus em Cristo Jesus e na sua igreja. Irmãos, não saia daqui nesta noite, olhando para esse texto e fazendo uma coisa que nós estudamos no Prega a Palavra, indo direto ao Antigo Testamento. Faça uma boa viagem. O que é uma boa viagem? Vá em Deuteronômio, leia Deuteronômio, venha em Mateus, leia o que Mateus diz, mas veja o que a Bíblia fala. A Bíblia vai falar que o casamento aponta para Cristo e a igreja. Não é qualquer relação. É uma relação eterna. Essa relação não se quebra. Busque no seu casamento ser isso. Entenda que pessoas olham para o seu casamento, para o casamento que você almeja, para o casamento que você já tem, para o casamento dos seus pais que você vê, e devem encontrar essa relação, Cristo e a igreja. Antes de finalizar, eu queria que os irmãos guardassem uma frase. E essa frase, você pode não só guardar ela na sua mente, mas escrever ela. Lá, quando eu estou andando em casa, tem alguns versículos que a Sara deixa assim nos pedaços da casa para ela decorar. Faça isso, assim, coloque essa na sua porta. Eu estava na casa da Priscila também, quando a gente se deitava assim, tinha um versículo assim do lado. Faça isso. Não grave só na sua mente e no seu coração, mas coloque na sua casa, coloque no retrovisor do seu... Retrovisor não, você tem que ver atrás, né? Coloque no seu carro, na sua moto. Seguinte, o divórcio nasce da dureza do coração, mas o chamado cristão é para a fidelidade e o perdão. O divórcio nasce da dureza do coração, mas o chamado cristão é para a fidelidade e perdão. É isso que nós devemos entender. Vão haver divórcios? Infelizmente, sim. É o que Deus espera? Com certeza não. O que Deus espera de nós como cristãos é fidelidade e perdão. Você que não é solteiro, você que ainda é um adolescente, você que não é casado, essa mensagem faz total sentido para você, porque em algum momento você vai passar por isso. Em algum momento você vai almejar isso. E no momento que você almejar isso, essa palavra é a palavra que você deve ouvir. Vão ter vídeos na internet, vão ter pessoas falando, vão ter gente que vai falar, eu tenho 50 anos de casado, mas a sabedoria de uma criança. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela não volta vazia, a palavra de Deus, ela não é invalidada, a palavra de Deus, ela é eterna. E ela fala que o que Deus espera de nós é fidelidade e perdão. Para a gente não sair daqui apenas com essa frase, mas com coisas práticas, eu tenho 3 aplicações para nós na noite de hoje. A primeira é: nós devemos buscar na palavra de Deus o que Ele espera para as nossas vidas matrimoniais. Anderson, mas eu nem namoro ainda. Quando você namorar, quando você noivar, quando você casar, aqui tem as respostas. Anderson, mas eu já estou no 2º casamento, no 3º casamento. Aqui tem as respostas. Anderson está numa crise. Aqui tem as respostas. Busque na palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus vá confrontar o seu coração e talvez você perceba que o que você achava que é certo é o errado, fique com a palavra de Deus.
Segundo, nós devemos olhar para o casamento como uma seta que aponta para Cristo e a igreja. O seu casamento, ele é visto não só pelos fofoqueiros da rua, ele não é visto apenas pelos seus amigos que torcem mal ou pelo seu bem do seu casamento. Ele é visto por Cristo. O seu casamento deve ser olhado pela sociedade e essas pessoas olharem para Cristo. Você não evangeliza apenas indo numa rua entregando um panfleto. Você evangeliza amando o seu esposo e amando a sua mulher, amando os seus filhos, educando, exortando, pedindo perdão e sendo perdoado. Você glorifica a Deus e evangeliza almejando o casamento. E por último, nós devemos acreditar e ter fé que a misericórdia de Deus é capaz de reconstruir qualquer casamento, por mais quebrado que esteja. Irmãos, o casamento foi instituído por Deus. Se ele tivesse sido instituído por você, podia ter certeza que aí ele poderia ser quebrado facilmente. Ele foi instituído por Deus, que é eterno, que é poderoso e que é misericordioso, para salvar qualquer relacionamento, em qualquer situação, para a sua glória. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque algumas pessoas acham que Deus criou os céus, criou a terra e fugiu, e saiu, e deixou as coisas acontecerem. Não. Deus criou os céus, criou a terra, deixou um instrumento para a gente entender e está aqui em nosso meio. Isso faz total diferença. Quando o dono do manual está lendo o manual com você. Quando o dono do manual ensina o manual para você. Esse é o nosso privilégio como cristão. Nós temos dúvidas de várias coisas, mas a palavra de Deus tem respostas para isso. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, porque através da tua palavra nós podemos entender que o Senhor almeja coisas para os teus filhos. E uma delas é o casamento, Pai. Aqui existem pessoas em vários contextos específicos, em várias fases da vida diferentes, Pai. Pessoas solteiras, casadas, com filhos, sem filhos. Mas que essa mensagem, Senhor, venha mostrar que o que o Senhor espera, Pai, com algumas exceções, é do casamento. O que o Senhor espera é que este casamento, instituído pelo Senhor, aponte para Cristo a igreja. Que as pessoas aqui já casadas possam entender que há solução para as suas crises. Que as pessoas aqui casadas possam olhar para o divórcio como as últimas opções, Senhor. Que a força com que nós temos para lutar por várias coisas em nossas vidas, a gente possa ter essa força para lutar pelo nosso casamento, Pai. Que o que a gente almeja, Senhor, às vezes de coisas inúteis, que a gente possa almejar, Senhor, o bem do nosso casamento, porque isso aponta para Cristo e a igreja, Pai. Senhor, cuida do coração daqueles que almejam o casamento também. Que o Senhor possa guardá-los, Deus. Que o Senhor possa preparar, Senhor, o melhor, Pai, para essas pessoas. Que elas possam ter a sabedoria que a Tua palavra, Deus, mostra para escolher a pessoa, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que a nossa igreja possa ter casais que glorificam o Teu nome, famílias transformadas, filhos se convertendo através do exemplo dos pais, crianças, Senhor, que os pais não estão aqui, mas que podem vir através do exemplo dos filhos. É isso que nós te pedimos, Pai. Nós te pedimos que o Teu poder seja mostrado aqui nessa igreja, Senhor, e que a gente possa ser instrumento, Pai, de tudo que o Senhor venha fazer no nosso meio. É isso que nós choramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar.